um homem suspeito de violentar a sobrinha de 8 anos em Santa Rita. Tá com a cebola. Aí ele fez a onda aqui e foi embora para Goiás, foi? Jair Macia, aqui na tela, Jair Macia. Boa tarde, Samuca. Boa tarde a todo mundo que nos assiste. Estamos aqui na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Bahia para contar esse caso, né? Esse cara é acusado de estuprar essa criança de 8 anos no mês de julho deste ano. Quando ele soube, a família denunciou à polícia, ele soube, correu, foi para Goiânia, para a cidade chamada Aparecida de Goiânia. E lá ele caiu na armadilha de ele mesmo prestar um BO, dizendo que estava sendo acusado injustamente. E o restante dessa história nós vamos conversar agora com a doutora Aminha Oliveira, que é quem conduziu esse caso aqui na Paraíba. Então, ele prestou esse BO como uma forma de achar que o pessoal ia ser ludibriado por esse BO dele. Exatamente. Ele acreditava que indo a uma delegacia e formulando um BO, dizendo que não tinha culpa, nada iria acontecer com ele. Todavia, nós aqui da Delegacia da Mulher, na verdade de Santa Rita, o fato aconteceu em Santa Rita, já estávamos encaminhando as investigações necessárias, como a oitiva das pessoas que sabiam dos fatos e os exames necessários para a criança que foi submetida, né? O exame sexológico, que comprovou de fato que a criança realmente passou por essa situação. Então, baseado em tudo isso, foi feita a prisão, a representação da prisão preventiva e o juiz, agora no final de semana, decretou o mandado. Então, hoje pela manhã, muito cedo, a delegada de Aparecida de Goiânia fez sim o cumprimento do seu mandado, tendo em vista que tinha um endereço do acusado na cidade. E aí, ele está lá ou já está a caminho de volta para Paraíba? Aí é com a justiça, né, vai decidir como vai ser o encaminhamento dele. Amanhã ele vai passar por uma audiência de custódia e aí vai ser decidido se ele vai ficar num presídio daquela cidade ou vai retornar para a nossa cidade aqui de Santa Rita. E esse homem, a criança, era sobrinha de uma companheira dele. Como foi que ela relatou? Aconteceu esse crime dentro de casa, no mato? Onde foi, doutor? A criança ela foi passar uns dias na casa desse familiar e ela disse que ele tocou nas partes íntimas dela, em especial na região do ânus. E quando chegou em casa, ela estava muito abalada, muito estranha no comportamento, todos percebiam, inclusive na escola, e sentindo dores na região anal. Então, baseado nisso, a família desconfiada procurou a delegacia e foi feito, como eu disse, os exames no IML. E lá foi realmente comprovado que houve um ato libidinoso, na verdade, né? Ele introduziu os dedos no ânus da criança. Já tinha passagem pela polícia esse homem? Não tinha antecedentes. Então, o caso a senhora já considera como um caso resolvido assim no fato de ter localizado e prendido o acusado? Exatamente, está concluído, né? Falta só alguns detalhes, mas na maioria já está concluído. Não existe dúvidas quanto à autoria do agressor, até porque a própria criança reforça em dizer que era ele o acusado, né? E o estado emocional e físico daquela criança. Então, tudo já está bem comprovado de que é ele o autor desse crime absurdo, né? Estupro. Ele era família, não? Ele era conhecido dessa criança, que ela foi passar esses dias lá? Como era essa relação? Ele é casado com a tia paterna dela, né? Então era conhecido dele, existia uma relação de confiança da criança com ele, né? Ela costumava ir lá nessa casa? Não era um costume tão continuado, não, ela passear. Ela coincidiu dela ir no final das férias, passar alguns dias na casa dessa tia que estava casada com esse cidadão. E aí vocês chegaram até ele porque a delegada, ele prestou esse BO lá e a delegada estranhou, entrou em contato com a senhora, foi isso? Isso, até porque a nossa investigação com a oitiva das testemunhas afirmavam que ele, inclusive a própria esposa, afirmava que ele permanecia na cidade de Santa Rita. E aí, quando veio a nossa surpresa com essa ligação da delegada lá de Aparecida e nos apresentando esse BO de que ele tinha ido morar na cidade, temendo acontecer algo com ele devido à acusação. E ele dizia que era falso. Que ele dizia que era falsa, né? E principalmente na primeira oitiva dele, ele negou. Já na segunda, ele já disse de que, de fato, teria tirado a calcinha da criança, mas com o intuito de banhá-la, não fazer mais nada.
E agora veio a verdade, né? A criança foi submetida a exame, tudo comprovado. Tudo comprovado. Infelizmente, tudo comprovado, que a bichinha realmente passou por tudo isso. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Portanto, aí mais um trabalho exitoso da doutora Amin, em conjunto com a outra delegada lá de Aparecida de Goiânia. Agora, como ela disse, fica a cargo da justiça saber se ele vai ser trazido para Paraíba ou quando vai ser trazido aqui para Paraíba. Fica a cargo agora da justiça. A meta dela, o trabalho dela foi concluído. Voltamos com vocês aí nos estúdios. Ok, tá aí, hein? Situação, né? Ah, Jesus. Ainda tem gente da família que tava defendendo, né? Escondendo, dizendo, não, ele tá em Santa Rita e tal. Mas foi preso lá em Aparecida de Goiânia. Ei, a cassação